Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 5. Nós vamos continuar falando sobre movimento em uma dimensão, tá bom? E o conteúdo da aula de hoje é o seguinte: é força conservativa, dependendo da posição, energia potencial, corpos em queda e oscilador harmônico simples. Força conservativa, dependendo da posição, energia potencial. Olha só, um dos tipos mais importantes de movimento ocorre quando a força é uma força somente da posição X. X ficou assim meio obscuro, né? Tem um X bem aqui. Ou seja, F igual a F de X. Que movimento é esse que eu estou falando? Movimento conservativo. Eu vou explicar e justificar melhor essa palavra mais à frente, tá bom? Bom, mas nesse caso, pessoal, se a função é uma função f de x, depende apenas da posição, a segunda lei de Newton se escreve massa vezes aceleração, m dv dt, é igual a f de x. E vale o teorema do trabalho energia cinética, ou seja, a variação da energia cinética final, né, a variação da energia cinética final menos energia cinética inicial, né, que é 1 meio de mv2 menos 1 meio de mv0 ao quadrado. Isso é igual ao trabalho. Mas quem que é o trabalho? O trabalho, né, no deslocamento entre x0 e x é a integral de f de x dx entre x0 e x. Para não confundir o limite de integração com a variável de integração, mais uma vez a gente coloca uma linhazinha aqui para deixar as coisas bem claras, tá bom? Aí agora vem uma definição importante, que é a definição da energia potencial, né, que é dada assim: quem é o nosso V de x? Quem é a nossa energia potencial gravitacional? É a integral de um x de referência, que a gente vai chamar de xs, até um x de f de x' dx', ou seja, ou menos aqui na frente. Ou seja, é menos o trabalho realizado quando a partícula sai desse xs de referência e vai até x. Tá? Isso é a nossa energia potencial. Ela é definida desse jeito. Isso é a definição dela. É o que você deve entender por energia potencial. Tá? E esse xs é uma posição arbitrariamente escolhida. Você escolhe do jeito que você quiser. Aí surge aqui uma coisa interessante. Se é definido como uma integral, eu posso escrever a integral de x0 até x, de f de x' dx'. Eu posso escrever assim, eu posso dizer que ela é integral de x0 até o meu x de referência, né? De f de x' dx', mais a integral de xs até x, certo? De f de x' dx'. Eu não fiz nada demais, eu não sei usar as propriedades da integral. Integral de a até b de uma função qualquer é igual à integral de a até c dessa mesma função, mais a integral de c até b. Isso eu posso perfeitamente fazer. Ora, mas pela definição, né, da energia potencial, isso aqui por definição, isso aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Quem que é isso aqui? Olhe para a equação 2,37. Isso aqui, basicamente, é o V de x. Aliás, isso aqui é menos o V de x, perdão. Que é menos o V de x. Já essa integral aqui, ó, de x0 até xs, tá? É de f de x' dx', eu vou reescrever aqui para deixar um pouco mais claro. Vai ficar assim: eu posso trocar essa integral, eu vou trocar os limites de integração um pelo outro, vai ficar de xs até x0, certo? F de x' dx', e eu tenho que trocar o sinal porque eu troquei a ordem da integração, tá? Eu já posso chamar isso aqui de menos v de x, porque foi o que eu escrevi ali. Ora, mas isso aqui, e aí eu vou selecionar de novo. Quem é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que
o V de x0, né? Olha para essa definição aqui. Integral de x, menos a integral de xs até x0, de f de x' dx', isso aqui é o V de x0. Ou seja, o que nós temos no final das contas, eu vou só mover para cá para ficar mais fácil de vocês verem. Não foi do jeito que eu queria. O que nós temos no final das contas é simplesmente V de x0 menos o V de x. Tá certo? Então, essa integral de x0 até x, tá? De f de x' dx', que vai nos dar, por definição, o trabalho realizado entre x0 e x, ela pode ser escrita como sendo a diferença da energia potencial entre os pontos x0 e x, tá? E aí, pô, beleza. Então, você calculou essa integral aqui, obteve essa diferença da energia potencial. Mas essa integral aqui, ela também vai te dar o ΔT, ela também vai te dar isso aqui. Então, soma agora a equação 2 de 36 com a equação 2 de 38. Como é que vai ficar? Cadê a equação 2 de 36? Assim, 1 meio. Tá mais para cá um pouquinho. 1 meio de mv ao quadrado, né? Menos 1 meio de mv0 ao quadrado. Isso é... Cadê? O lado esquerdo aqui, né? Esse lado esquerdo aqui da equação. É igual a essa integral, que por sua vez é igual a isso aqui. Então, eu vou poder dizer que isso é igual a V de x0 menos o V de x. Não posso? Fiz alguma coisa proibida, errada? Matematicamente é incorreta? Não fiz nada de errado aqui. Então, ainda posso manipular essas equações. O que é que eu vou fazer com esses caras? Eu vou pegar esse rapaz aqui e vou carregar para o outro lado. Posso fazer? Posso, desde que eu troque o sinal. Né? Se eu passei por outro lado, eu troco de sinal. Da mesma forma, eu vou fazer isso também com o V de x. Vou levar para o outro lado e, naturalmente, vou ter que trocar de sinal. Então, deixa eu só reorganizar isso aqui. E apenas levando as coisas de um lado para o outro, o que é que a gente conclui, né? Que do lado direito nós temos grandezas que só dependem das condições iniciais. Isso aqui só depende da velocidade inicial e isso aqui da posição inicial. Já do lado esquerdo eu só tenho coisas que dependem só tenho grandezas que dependem das condições finais. A partícula está agora numa determinada posição x e tem uma certa velocidade v. O que é que isso nos diz? Nos diz que a soma, ou seja, aí vale a pena a gente agora definir uma grandeza chamada energia total ou energia mecânica, tá? Dada por T mais V e é igual a 1 meio de mv ao quadrado mais V de x. E a essa grandeza a gente dá o nome, como eu falei, de energia mecânica ou energia total, e ela é constante durante todo o movimento. Significa que durante o seu movimento pode ser que a sua partícula mude de velocidade, pode ser que ela adquira ou perca um pouco da energia potencial dela, mas a soma da energia cinética com a energia potencial, isso não muda, isso é constante. Tá? Isso significa dizer que essa grandeza é uma grandeza conservada, certo? Bom, e aí, pessoal, isso significa que a gente agora pode explorar as consequências dessa conservação. Então, só para reforçar aqui, o que é que a gente tem? A gente tem que o trabalho, entre x0 e x é igual à variação da energia cinética.
Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo trabalho entre x0 e x é menos a variação da energia potencial. Pô, como eles são iguais, o que é que você vai ter? Que ΔT é igual a menos ΔU, o que significa dizer que ΔT mais ΔU é igual a zero, ou seja, o delta de T mais o delta de E, a variação da energia total, a variação da energia mecânica é nula. A energia mecânica se conserva, tá? Delta E é igual a zero, tá bom? Essa energia mecânica, a energia total, ela é constante durante todo o movimento. Bom, então a gente obtém a velocidade como uma função da posição, né? A gente tem dx dt e do lado direito a gente tem uma função que só depende da posição, só depende de x, uma vez que a energia total é constante, né? Resolvendo essa equação para V, né? E na versão inicial tinha um errinho aqui, porque tem um menos aqui, tá bom? Resolvendo essa equação para V, o que você vai obter é o seguinte: você vai ter do lado esquerdo uma função que só depende da variável posição, e do lado direito é uma função do tempo. Isso aqui, pessoal, é simplesmente a integral de dt' de t0 até t, que eu já fiz direto a integral, porque isso dá t menos t0. Tá? A integral do lado esquerdo é mais interessante, porque você vai ter que agora encontrar vai ter que integrar esse cara aqui, e isso obviamente vai depender de forma muito forte de qual é a forma funcional do seu potencial, certo? E agora nessas condições, nesse caso aqui, as condições iniciais vão ser dadas em termos da constante, né, da energia, que é a constante de movimento, e da posição inicial. Bom, e essa equação, né, que nos deu a energia, que nos deu a definição da energia potencial, essa equação aqui, ela pode ser posta na forma diferencial, né? Então F igual a menos dV dx. Tá? Para isso basta a gente derivar, né, os dois lados da equação, lembrando de usar a regrinha de Leibniz. Tá? Bom, agora vamos para um exemplo. Vamos considerar o caso de uma força restauradora do tipo F igual a menos kx. Né? Por exemplo, se você tiver um sistema massa-mola sem atrito, uma massa de constante K, você vai ter que a força elástica tem esse tipo aqui, esse formato aqui, onde esse x é o deslocamento em relação ao equilíbrio, certo? Supor que a posição de equilíbrio fosse essa aqui, esse aqui é o deslocamento, ou seja, você comprimiu a mola, aí você vai ter uma força para o lado direito. Se você esticasse a mola, né, a massinha estivesse bem aqui, você ia ter uma força para a esquerda. Bom, nesse caso, pessoal, que o F é igual a menos kx, quem que é a nossa energia potencial? Vamos tomar o ponto inicial como sendo zero, tá? Então vai ser integral de 0 até x de F de x', que é menos k x' dx'. Então vai ficar... Tem o menos aqui da fórmula, né? Então isso aqui vai dar simplesmente kx ao quadrado sobre 2. Então esse é o nosso potencial, certo? A gente pode agora voltar a essa equação 2,42, que é a equação que nos dava a velocidade, e agora nós vamos inserir esse formato, né? Essa forma do potencial exatamente naquela posição. Então o que é que a gente vai ter? Né? A gente vai ter, tomando t0 igual a zero, do lado esquerdo a gente vai ter simplesmente t, né? Que isso aqui é simplesmente a integral de dt' de 0 até t, certo? Do lado esquerdo o que é que a gente tem? A gente tem a integral de x0 até x de E menos o potencial. E quem que é o potencial? É um meio de k vezes x ao quadrado. Então o nosso problema agora é resolver essa integral. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, pessoal, a gente vai fazer algumas substituições. A primeira substituição que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai olhar para esse cara aqui e vai ver como é que eu posso facilitar a minha vida aqui.
tá? Uma das formas de você fazer isso é você escrever x igual a 2e sobre k raiz disso seno de θ. Porque se você jogar isso aqui dentro, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer para vocês verem, tá? Mas a substituição é basicamente essa aqui. Eu estou trocando, né, uma minha variável x por um seno. E eu vou definir também uma frequência aqui, raiz de k sobre m, vocês vão já ver porque que isso faz sentido. Então o que é que a gente tem? Repetir a integral aqui, e aí o que é que a gente vai ter? Eu vou ter raiz de m sobre 2, integral de x0. Peraí, mas vou mudar a integral, não vou? Porque eu passei a ter seno, então a derivada do seno é o cosseno de θ é igual a k sobre 2e raiz, né, dx. Da mesma forma, quando eu tiver x0, eu vou ter um θ0. Quem é esse θ0? Esse θ0 é tal que seno de θ0 é raiz de k sobre 2e vezes o x0. Então, eu vou ter integral de θ0 até o θ. Quem que é o θ? É esse cara aqui. O θ é um ângulo de tal forma que o seno dele é igual a raiz de k sobre 2e vezes x. Beleza. Aí eu vou colocar aqui dentro da raiz. Quem que é o e? Bom, o e é o próprio e. Quem que é o meio de kx ao quadrado? Aí eu volto para cá. 1 meio de k vezes x ao quadrado é e ao quadrado 1 meio de k vezes x ao quadrado. Peraí, acho que eu esqueci alguma coisa. Peraí. Usando essa aqui, eu vou ter que 1 meio de k vezes x ao quadrado é igual a 1 meio de k. Quem que é o x? 2e sobre k raiz seno de θ, né? E isso vai ser elevado ao quadrado. Então, quando eu terminar isso aqui, o k vai embora, o 2 vai embora, sobrou só o e. Então, eu não tenho esse quadrado aqui, não. Certo? Vezes o seno ao quadrado de θ. Será que eu fiz a bobagem de faltar o sinal nessas? Falta um sinal aqui. Então tem um menos 1 meio que eu corrigi na primeira coisa, mas não corrigi nas outras. Então tem um menos 1 meio aqui, certo? Elevado a menos 1 meio. Vezes agora é o dx. Mas quem que é o dx? O dx é 2e sobre k raiz cosseno de θ vezes dθ. Então, vou colocar todas as constantes aqui, tá? Vou deixar para cortar só quando eu tiver todas elas bonitinhas. 1 sobre raiz de e. Da onde é que vem esse 1 sobre raiz de e? Daqui, ó. Eu tenho e aqui, tenho e aqui. Quando eu colocar para fora, eu vou ter e elevado a menos 1 meio. Então, isso é 1 sobre raiz de e. E a última, que é aquela que está multiplicando o cosseno, é 2e sobre k. E agora vai a raiz, né? O que mais, pessoal? Bom, agora ficou integral de θ 0 até θ de quem? Cosseno de θ dividido pela raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Agora eu posso cortar o 2 com esse 2, o e com o e, ficou raiz de m sobre k, integral de θ 0 até θ, cosseno de θ de θ, 1 menos o seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, tirando a raiz, em tese nós teremos mais ou menos o cosseno. Então vamos escolher o cosseno aqui e adequar a solução final a essa solução, tá bom? Então isso aqui vai embora. Raiz de m sobre k, como eu tinha dito para vocês, é 1 sobre ômega, né?
Raiz de m sobre k é 1 sobre ômega. Então isso aqui ficou 1 sobre ômega θ menos θ0, certo? E isso, se a gente lembrar, né, é igual a t. Bom, com isso a gente pode escrever essa equação aqui. θ menos θ0 é igual a ômega vezes t. Bom, aí, mas quem é o θ, pessoal? Θ é definido de tal forma, eu vou trocar aqui a cor só para realçar essa equação para vocês. O θ é definido de tal forma que o seno de θ é igual a raiz de k sobre 2e, né? Tudo isso vezes x, ou seja, θ é o arco cujo seno é raiz de k sobre 2e vezes x. Então, se eu tirar, vou reescrever essa equação aqui, tá bom? Fazer assim. Eu vou reescrever isso aqui assim. Θ é igual a ômega t mais θ0. Não fiz nada demais, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o seno. E aí eu tiro o seno desse lado aqui também. Poxa, mas quem é o seno de θ? Seno de θ é isso aqui, ó. E aí eu só reescrevi as coisas, tá? Eu chamei esse raiz de 2e sobre k, eu chamei de a, certo? E agora o que eu vou obter é que x é igual a vezes seno de ômega t mais θ0, em que o a é 2e raiz de 2e sobre k e x0 é igual a seno de θ0.